Olá! Na aula de hoje daremos continuidade aos conceitos da dinâmica vistos na nossa última aula. Faremos uma interpretação da primeira, segunda e terceira lei de Newton, mas para aquilo haverá uma noção nova por ser vista no dia de hoje, e é basicamente mediante essa representação de uma mulher loira que está no centro da imagem e tem duas mulheres de cabelo mais escuro, uma tentando empurrá-la de trás para frente e outra de esquerda para a direita, como poder representar a força total que age sobre a mulher loira. Sei lá o propósito pelo qual as duas outras mulheres a estão empurrando, mas fisicamente, como poder representar a força total resultante sobre a mulher que está no centro da imagem? Para aquilo podemos pensar e relembremos que a força é uma grandeza física vetorial que tem módulo e tem direção, ou seja, que a força que aplica essa primeira pessoa, a força F1, é diferente da força F2, tanto em módulo como em direção. Mas quando agem sobre o mesmo corpo, o corpo movimenta-se numa direção associada à resultante da força. Nesse caso, visualmente, será a força 1 mais a força 2, obtendo dessa maneira a força total resultante que age sobre essa mulher. Mas analisar o corpo de uma pessoa é bastante complicado por suas extremidades, por seu formato. Cada pessoa é diferente, não somos iguais, mas em física essa mesma noção que está sendo representada, ou que está representando-se nessa imagem, poderá ser resumida mediante um ponto e um objeto. Tínhamos feito essa suposição anteriormente para a descrição do movimento e dizer que os corpos serão assumidos como sendo pontos e esses pontos denotarão a sua posição. Nesse caso, a mesma mulher será representada por um ponto e ambas forças agindo sobre essa pessoa. Muito mais simples de caracterizar e dizer qual será a origem do movimento e qual será a trajetória que poderia fazer essa pessoa. Podendo também ser levada essa noção a um plano inclinado, onde há um objeto de uma determinada massa sobre o plano e preso a esse objeto através de um fio de aço ou de uma corda de massa expressível, inesticável e inextensível, a um outro objeto pendurado. E a ideia será caracterizar, com base a essa inclinação do plano inclinado, associada com esse ângulo alfa, qual será a aceleração do movimento. A aceleração que apresenta o sistema de corpos. Quais são as forças que agem sobre esses dois blocos? Como poder caracterizá-las? Qual será a reação com o plano? Supondo que a superfície é completamente lisa, simplesmente o bloco que está sobre o plano desliza-se livremente, mas desliza-se com uma aceleração. Quais são as forças que agem sobre esse bloco sozinho? Para aquilo podemos representar o bloco isolado, como se não tivesse contato algum com o universo, mas ainda assim sabemos as forças que agem sobre esse bloco. A primeira força é a força mais intuitiva a nós, é o peso. O peso é equivalente à massa vezes a gravidade, cuja direção é da vertical para baixo, ou seja, na mesma direção que tem o vetor gravidade, o vetor aceleração gravitacional. Reagindo com a superfície, existirá, com base a esse contato entre o bloco com a superfície inclinada, uma reação proporcional a uma componente desse peso na direção perpendicular ao plano. E o plano reage girando e interagindo com o bloco com uma força chamada normal, perpendicular à superfície. Mas também lembrando-lhes que o bloco está preso por um fio de aço ou por uma corda. Essa corda experimenta uma tensão e tenta puxar o bloco para cima. Nesse caso, a tensão representada na linha paralela ao plano inclinado e é normal na linha perpendicular ao próprio plano inclinado. Tendo essas noções, podemos representar também as forças que agem sobre o bloco pendurado. Nessa situação, no bloco pendurado, há uma força que experimenta o próprio bloco, que é o seu próprio peso, ou seja, a massa do bloco m minúsculo vezes g da gravidade na aceleração gravitacional, cuja direção é de cima para baixo, e como está pendurado, perdão pela redundância, mas experimentará uma força de tensão na direção de baixo para cima. Inicialmente poderiam ser diferentes. Inicialmente tem tensões T' e T pura,
Mas supondo que a roldana ou a polia é um objeto que simplesmente faz a mudança da direção da tensão ou simplesmente permitirá fazer o contato entre os blocos e não existe atrito nenhum no sistema de rolagem dessa polia ou dessa roldana, o único que faz é mudar a direção dessa tensão que está pendurando, está suportando o peso desse objeto na vertical e tenta puxar o objeto que está sobre o plano inclinado. Dessa forma, poderíamos continuar a análise um pouco mais rigorosa. Qual será a aceleração que os objetos que experimentam? Pois a corda, o fio de aço é inesticável, é inextensível e de massa desprezível. Poderíamos dizer que a aceleração que experimentam o bloco pendurado será de cima para baixo e o outro que está sobre o plano inclinado, agora com um ângulo que denota a sua inclinação chamado θ, será nessa direção específica a sua aceleração. Mas como ambos estão presos pela mesma corda e a corda não se estica, ou seja, que implicará que a aceleração, o módulo de um objeto, a sua aceleração será equivalente ao módulo do outro objeto. Em outras palavras, se esse pendurado desce 1 metro, o outro desloca-se sobre o plano o mesmo metro de deslocamento, só que sobre o plano inclinado. Tendo presente essas noções, quais são as forças que agem sobre os blocos? A primeira força é a força que sempre experimentamos todos nós sobre o nosso planeta e sabemos que existe justamente quando vamos para a farmácia e queremos saber a nossa massa. Essa força é o peso. O peso do primeiro bloco é equivalente à massa do bloco vezes a gravidade. O peso do segundo bloco é equivalente à sua massa, diferente, m minúscula, vezes a aceleração da gravidade, cuja linha de ação será, cuja direção na vertical para baixo. Atenção, justamente porque o bloco está pendurado, mas não cai em queda livre, tem um arrasto, mas tem uma tensão justamente por estar esticando essa corda. Essa tensão transmite-se ao longo do fio de aço e faz com que o objeto sobre o plano inclinado sinta a puxada em ascensão, fazendo que a sua posição aumente, incremente de altura. Mas também o bloco está sobre uma superfície inclinada, fazendo contato com essa superfície. Poderíamos dizer que esse bloco experimentará uma força normal, uma força de reação da superfície para cima, experimentando essa reação. Nesse caso, lembremos a terceira lei de Newton, onde uma ação, que é uma componente do peso, interage ou faz uma interação com a superfície e essa superfície reage com a mesma intensidade, mas no sentido contrário, ou seja, criando uma força que chamamos normal, perpendicular à própria superfície. Para representar as forças de uma maneira muito mais limpa, emprega-se a noção do diagrama de corpo livre, que basicamente é representar um sistema cartesiano, e desse sistema cartesiano que denota a posição horizontal e a linha vertical, as forças que agem em relação ao centro do bloco, como se fosse um ponto. Nesse caso, o peso de cima para baixo, a massa vezes a gravidade, a força da tensão na direção paralela ao próprio plano e a força normal que age na direção perpendicular ao plano. Nesse caso, observa-se facilmente que somente uma força nessa situação, o peso, tem a direção de um dos eixos cartesianos, e as outras duas estão inclinadas, com a inclinação associada ao plano inclinado, o ângulo θ. Qual será o referencial, ou qual será a forma mais simples de poder descrever as forças? Para aquilo, podemos pensar da seguinte forma. Há uma maneira de definir um eixo a favor do plano e um eixo perpendicular ao plano. Ou, em outras palavras, um eixo paralelo ao plano e um eixo perpendicular ao plano. Nessa situação, tem-se um eixo paralelo ao plano e um eixo perpendicular ao plano, ambos sendo perpendiculares, perdão pela redundância, mas entre si um ângulo de 90 graus que denota essa perpendicularidade. Nessa situação, tem-se a força tensão paralelo ao plano e a força normal perpendicular ao plano. Pertencem ambas a cada um dos eixos que denotam o movimento, e simplesmente ficará o peso fora ou com outra direção, mas sendo uma de três forças,
se faz muito mais simples a análise pelo fato que o peso poderá ser decomposto numa direção perpendicular ao plano, uma componente do peso o esmaga contra a superfície e outra componente do peso tenta se opor ao processo de ascensão sobre o plano inclinado. Como obtém-se essas componentes? Basicamente levando a mesma noção de inclinação do plano, o mesmo ângulo θ, inscrito nesse vértice interno, onde o módulo do vetor peso é a massa vezes a gravidade, e a componente perpendicular ao plano está associada com o cateto vizinho ao ângulo, o cateto adjacente. E a relação trigonométrica cosseno de θ nos permite fazer essa relação, conhecendo o módulo do vetor, nesse caso, a hipotenusa desse triângulo retângulo. Justamente se faz a mesma noção para o cateto oposto ao ângulo, que está na frente do ângulo θ. Nesse caso, a relação trigonométrica seno de θ nos permitirá fazer esse cálculo de quão intensa será a componente do peso na direção paralela ao plano. E dessa forma, analisa-se o movimento na direção perpendicular ao plano. Comecemos por essa parte, um pouco mais simples. Perpendicular ao plano será o somatório das forças que agem sobre o bloco na direção perpendicular ao plano. Nesse caso, temos uma força a favor e uma força em contra, uma força que tenta esmagá-lo contra o plano. Então, agindo do plano para cima, está a força normal. Agindo do plano para baixo, tentando enfiá-lo ou afundá-lo com o próprio plano, uma componente do peso associada com o cosseno da inclinação. Mas lembremos que o movimento por completo em ascensão numa rampa, num plano inclinado, os objetos, quando são puxados, não dão pulos do próprio plano, permanecem em repouso na direção do plano, ou seja, sempre estarão fazendo contato com o plano, sempre quando essas forças aniquilem-se entre si. Nessa situação, tem-se o repouso na direção perpendicular ao plano. E é justamente o que se representa nessas setas, que são os vetores acelerações. O vetor aceleração do bloco para cima será na direção do plano e não tem componente alguma na direção perpendicular. É justamente o que nossa intuição nos diz. O objeto se desliza para cima do plano e o outro desce pendurado na vertical. Ou seja, que perpendicular ao plano não haverá aceleração, mas para que isso seja verdade, a normal terá um valor equivalente a essa componente do peso na direção perpendicular ao plano. E lembremos que cosseno de um ângulo entre 0 e 90, mas não sendo 0, pois cosseno de 0 é 1 e cosseno de 90 é 0, os valores do cosseno para esses ângulos intermediários diminuem de 1 até 0, implicando que uma inclinação qualquer entre esses dois valores seja um valor de cosseno equivalente ao número inferior a 1. Nesse caso, a normal será inferior ao próprio módulo do peso do objeto. Isso tem senso no nosso dia a dia. Se podemos pensá-lo numa açougue, numa venda de carne. Nessa situação, o açougueiro não sabe que a sua balança, não está nivelada completamente, a inclinação deveria ser 0, mas tem um pequeno ângulo. E esse pequeno ângulo faz com que as medidas que faça da venda de carne a ser postas e calcular o preço não seja realmente a real, a medida fidedigna. Nessa situação, poderíamos pensar que o açougueiro vende 10 kg de carne, põe os 10 kg de carne sobre a balança, mas a balança registra 9 kg 900 gramas. Bom, não é muito o que está perdendo, mas são 100 gramas. 100 gramas em virtude de que a inclinação não é 0, ou seja, o plano não é horizontal, mas tem uma inclinação que denota esse desbalance da balança, perdão pela redundância, e uma diminuição de 100 gramas ou 10 gramas não é muito, mas se nunca conserta esse problema, ao longo do mês poderá estar perdendo dinheiro. Nessa situação, tem-se que é normal, o registro da balança não necessariamente é o registro do próprio peso, pois tem uma diminuição associada a esse cosseno de θ. Continuando com a análise, podemos analisar as outras forças que agem sobre o bloco M maiúsculo. Nessa situação, temos as forças que estão paralelas ao plano. Para denotar o sentido da força
de ser positivo ou de ser negativo, podemos pensar com as forças que estão a favor do movimento, nesse caso a aceleração, e a aceleração não é uma força. Isso implica que não seja representada no diagrama de corpo livre, onde só se representam as forças e não a aceleração, por ser outro vetor, mas que não é uma força. Forças que estão a favor da aceleração, a tensão, e a força que está em contra dessa aceleração é essa componente do peso associada com seno de θ. Mas como não se aniquila nas duas, tem-se que o objeto experimenta uma aceleração. Nesse caso, obtém-se a primeira equação da dinâmica, aonde será equivalente a diferença entre as forças que agem na direção paralela ao plano, igual à massa do próprio objeto, M maiúsculo, vezes a aceleração que experimenta. E nessa situação, não conhecemos o valor da aceleração e também não se conhece o valor da tensão. A única informação que se conhece é justamente a massa dos objetos e a inclinação do plano. Ou seja, que dessa primeira equação há duas incógnitas, a tensão e a aceleração. Para responder essas duas incógnitas, haverá de ser analisado as forças que agem sobre o bloco na vertical. Nesse caso, o bloco de massa M minúscula, ao somatório de todas as forças poderá ser realizado se se faz o diagrama de corpo livre e se diz que há uma força a favor do movimento, o peso do próprio objeto, M minúscula, e uma força em contra desse movimento, a tensão. Se diz em contra por um fato e o significado físico de dizer que está em contra é porque se não tivesse essa tensão, esse objeto pendurado por esse fio de aço, o objeto de massa M minúscula cairia livremente com uma aceleração equivalente à gravidade. Mas nessa situação não acontece isso porque o objeto pendurado desce na altura, mas deverá puxar o objeto que está sobre o plano inclinado para fazer a ascensão desse objeto. Dessa forma, as forças a favor e em contra, a massa vezes a gravidade, o peso menos a tensão, obtém-se a massa do objeto minúsculo, a M minúscula, vezes a aceleração. Ou seja, mais outra equação que denota a dinâmica, onde estão ambas incógnitas, a tensão e a aceleração, e essa é a segunda equação que denota a origem do movimento. Nessa situação, tem-se duas equações, a equação 1 e a equação 2, duas incógnitas, a da aceleração e T da tensão, e a ideia é tentar descobrir uma ou descobrir ambas. Mas, por sorte, em matemática se diz que um sistema de equações lineares tem solução se há um número equivalente de variáveis às equações fornecidas. Nesse caso, há duas variáveis que não se conhecem, tensão e aceleração, e há duas equações que relacionam essas variáveis, essas incógnitas, tensão e aceleração, associadas na primeira e na segunda equação. Ou seja, que, a princípio, o sistema matemático tem solução, mas isso daqui é uma aula de física e analisaremos como obter a aceleração desse raciocínio que estamos construindo. Para aquilo, comecemos isolando da segunda equação, a mais simples, pois não abrange a inclinação do plano, expressando a tensão da corda em função da aceleração. Ou seja, que da segunda equação poder-se isolar a tensão e expressa-se a tensão justamente como sendo a diferença entre o peso do objeto e esse elemento que estava à direita passa à esquerda, menos a massa vezes a aceleração que experimenta o objeto pendurado, sendo a mesma aceleração, o mesmo módulo do objeto pendurado ao objeto sobre o plano inclinado, a mesma taxa de aceleração para ambos. Tendo presente essa terceira equação que nos diz uma variável, uma incógnita, em função de outra incógnita, dessa forma, tendo presente essa terceira equação, podemos usá-la para eliminar uma incógnita do problema. E, nessa situação, substituindo essa tensão justamente na primeira equação, a número 1, poderá ser substituída, mas para aquilo vamos fazendo um pouco mais notória. Em vermelho, substituindo essa tensão na equação número 1, tem-se em vermelho, em virtude que era vermelha a tensão, ou seja, onde tem a expressão da tensão na equação número 1, agora será justamente a equação número 3. O peso do objeto minúsculo menos a massa do objeto minúsculo vezes a aceleração, menos justamente o que tinha anteriormente, a massa do objeto M maiúsculo, a gravidade
a inclinação do plano e equivalente a massa vezes a aceleração do sistema, obtendo uma equação aonde se conhecem as massas, se conhece a aceleração, se conhece a inclinação do plano, mas desconhece-se a aceleração. E dessa forma poder-se expressar a aceleração em função dos conhecimentos que tem-se. Para aquilo, observemos essa equação e deixemos a um dos cantos da equivalência os elementos que têm aceleração. Nesse caso, podemos passar a massa minúscula vezes a aceleração à direita, e dessa forma tem-se a massa maiúscula vezes a aceleração, massa minúscula vezes a aceleração. À esquerda resultará essa diferença. Mas vamos fazer uma pausa, respirar e observar que tanto à esquerda como à direita há elementos em comum. A esquerda tem a aceleração da gravidade e a direita a aceleração dos blocos. Poder-se deixar esses elementos comuns em evidência. Justamente, dizer em evidência é usar a propriedade distributiva da aritmética. Nessa situação, tem-se a gravidade que pertence à massa e a gravidade que pertence à massa vezes a inclinação do plano, igual com a aceleração. Estava com a massa maiúscula e com a massa minúscula. Mas tendo presente aquilo, podemos deixar a aceleração sozinha, expressa em função das informações que tem-se, justamente passando esse elemento à esquerda, dividindo, tem-se uma razão entre as massas, onde há um número expresso em quilogramas, outro número dividindo expresso em quilogramas, unidades de quilogramas por quilogramas é um número, 100 unidades, e esse número multiplicará a aceleração da gravidade, fornecendo a aceleração dos blocos. Mas como poder interpretar esse resultado fisicamente? Para aquilo, comecemos ou lembremos a direção que era denotada a aceleração. O objeto sobre o plano em ascensão e o objeto pendurado desce. Se a massa minúscula é maior que a massa do objeto m maiúsculo vezes a inclinação seno de θ, ser esse termo positivo implicará que a aceleração seja positiva, ou seja, o raciocínio feito até agora satisfaz a descrição que está mostrando essa seta ou essa direção do movimento. Se a aceleração positiva, esse objeto cairá e esse objeto ascenderá sobre o plano, estará na ascensão. Mas, se por algum motivo a massa minúscula fosse muito pequena, então a massa maiúscula vezes o seno da inclinação será muito maior. Nesse caso, obtém-se no numerador desse fracionário um elemento, um número, cujo sinal é negativo, implicando que a aceleração seja negativa. Não é uma desaceleração, mas implica fisicamente, a sua interpretação será que a descrição do movimento está em contra dessas setas, ou seja, o objeto de massa minúscula, m minúscula, por ser muito pequeno, não estará caindo, estará elevando-se. E o objeto de massa m maiúscula, por ser maior a esse pequeno, estará descendo ao longo do plano. Isso que significa quando obtém-se o sinal negativo. Para ter essa noção, deveríamos substituir os valores das massas e o valor da inclinação do próprio plano. Mas continuemos com essa análise geral. Tendo calculado a aceleração, podemos determinar a tensão. Voltando para a terceira equação, se conhece a gravidade e agora conhece-se a aceleração. Mas substituindo a aceleração na terceira equação, tem-se que será a aceleração, mas para fazê-la bem notória, em amarelo, o elemento onde estava a aceleração agora está bem presente, bem notório, e dessa forma, visualmente, podemos fazer também mais uma pausa, respirar e observar que tem a massa vezes gravidade e a massa vezes gravidade, algo em comum em ambos termos, e podemos deixar esse elemento comum fora de uns parênteses, lembrando a propriedade associativa ou a propriedade distributiva na multiplicação, pois a massa vezes gravidade vezes 1 recupera o resultado anterior, e a massa vezes gravidade vezes o fracionário recupera o resultado anterior, ou o elemento anterior. E, portanto, entre os parênteses gigantes, há um número
menos um fracionário. A subtração de um número menos um fracionário se pode fazer calculando o fator comum, ou se pode fazer calculando o elemento comum entre esse número fracionário com esse número 1, ou se poderia também fazer com o elemento da borboleta, ou a regra da borboleta, ou o processo da borboleta. Para a subtração, temos que, justamente, o sinal negativo reage com o numerador do fracionário, ou seja, implica que esse sinal negativo age sobre a massa minúscula, tornando-a negativa, e esse sinal negativo agindo sobre esse sinal negativo, tornar-se positivo, esse é o último elemento, esse é o último termo do numerador. Mas tendo o fator comum, que será o denominador, ou multiplicando por 1 dividido, ou multiplicando massa mais m minúscula no numerador e no denominador, poder-se fazer a subtração com o denominador comum. Nesse caso, observa-se que as massas minúsculas se eliminam e, portanto, a massa maiúscula com massa maiúscula vezes seno de θ, poder-se deixar a massa como um elemento comum fora dos parênteses e, dessa forma, obtém-se a tensão de caráter geral para qualquer inclinação do plano e para qualquer valor da massa dos objetos. Como poder interpretar justamente esse resultado de tensão bastante geral? Para fazer aquilo, vemos e observemos detalhadamente o que tem no numerador o que tem o numerador da tensão e também tem o numerador justamente da aceleração. Todo dependerá da inclinação do plano inclinado, perdão pela redundância, do ângulo que denota a inclinação do próprio plano inclinado. O seno de θ. O seno é uma função trigonométrica ou uma relação trigonométrica que aumenta entre o ângulo 0 a 90. O plano inclinado não seria inclinado se sua inclinação fosse 0 graus, mas é uma linha horizontal. E se fosse 90 graus, é perpendicular, é uma parede. Mas valores intermediários aumenta de 0 a 1. Nesse caso, a tensão aumentará à medida que aumenta a inclinação do plano. Portanto, deverá suportar a tensão uma maior proporção, uma maior fração do peso do próprio objeto. À medida que aumenta o seno de θ, aumentará essa componente do peso que contrarresta a direção do movimento e opõe-se ao movimento na direção contrária da tensão. E a aceleração também diminuirá, dependerá desse valor. Poderia ser que nessa situação, realizou-se a análise, a aceleração do objeto é para baixo e do outro é para cima no plano, e na hora de ter uma inclinação menor ou maior, varie a direção da aceleração. Poderia ser o caso contrário. Mas para aquilo analisemos um caso muito particular de um plano inclinado, embora não seja inclinado, é um plano horizontal. Com base à tensão e aceleração obtidas anteriormente de caráter geral para qualquer inclinação, se a inclinação fosse 0 graus ou 0 radianos, o seno de 0 é justamente 0. Isso implica que o objeto agora está experimentando o seu próprio peso, mas reagindo com a superfície, uma força normal, na direção perpendicular ao plano que contrarresta completamente o peso do próprio objeto. E nessa situação, a tensão poderá variar, mas como interpretar fisicamente essa variação? Se diz que a tensão nessa situação é diferente, justamente porque seno de θ e quando o ângulo é 0 é 0, o numerador resultará um pouco menor, já não tem um elemento aditivo, ou não tem uma soma, um acréscimo, ou seja, uma tensão menor. Qual será a interpretação física do porquê a tensão, quando o plano inclinado, a sua inclinação sendo nula, é menor a tensão? A resposta física e interpretativa é porque a tensão nessa situação não tem uma componente do peso que contrarreste o sentido do movimento. Nesse caso, as forças perpendiculares ao objeto sobre a superfície horizontal aniquilam-se, e só será uma força horizontal que crie o movimento do objeto com uma aceleração A. Não tem uma componente do peso que contrarreste o movimento em si. E a aceleração variará? A resposta fisicamente é sim, de fato, variaria. Mas como o poder interpretá-la fisicamente? Agora será uma aceleração que tem visualmente um acréscimo, justamente porque não tem esse elemento de subtração. Nessa subtração
já desaparece, seno de 0 é 0, e vezes a massa é 0, portanto será m minúsculo no numerador do fracionário, nesse caso uma aceleração maior, pelo fato que o objeto pendurado simplesmente será responsável por puxar o objeto horizontalmente e não tem uma reação ou uma contraposição a esse movimento horizontal por parte de nenhuma componente do peso, como acontecia justamente no plano inclinado. Havia uma componente do peso que opõe-se ao deslocamento, ao movimento. E nessa situação horizontal não existe componente do peso nenhuma sobre o plano horizontal que opõe-se, ou se oporia-se, não sei como dizê-lo, mas faz oposição a esse movimento de queda, de deslocar-se de cima para baixo do objeto pendurado. Ou seja, que uma aceleração maior e uma tensão menor da corda. Há uma última noção que gostaria de lhes explicar, e justamente quando se faz a decomposição das forças do peso sobre o plano inclinado, ou seja, uma rotação. Vamos começar com um sistema cartesiano horizontal, x e y, horizontal vertical, perdão, onde o eixo horizontal é x0 e o eixo vertical é y0, e sobre esse sistema realiza-se uma rotação em relação à origem, ao cruzamento entre os dois eixos cartesianos. Uma rotação no sentido anti-horário obteria-se mediante alguma medida angular, um sistema de referência rotacional. Com essa medida angular, tem-se uma variação dos eixos x', ou x0 e x1, x1 e y1, obtendo uma diferença angular entre esses dois, x1 do zero, denotada por esse ângulo θ, mas também a nossa intuição nos dirá, e visualmente podemos fazer a medida e caracterizar, que a mesma variação entre esses eixos cartesianos, x1 e x0 angularmente, será a mesma variação do y1 e do y0 angularmente, pelo fato que o sistema de referência alaranjado ou laranja tem um ângulo de 90 graus entre os seus eixos e também tem um ângulo entre 90 graus entre os brancos, ou seja, são perpendiculares. Essa mesma informação angular está inscrita nessa variação das orientações do eixo y e, portanto, nos seus reflexos também estaria associado ao ângulo θ, justamente aqui, e o ângulo θ no eixo y na região negativa. Há uma forma de também poder levar essa noção da inclinação do plano e poder decompor o peso de um objeto. É tentar fazer a mesma representação das linhas horizontais, verticais, paralelas e perpendiculares ao plano e, conhecendo um ângulo que denote a variação dos referenciais ou dos sistemas cartesianos, poderão dizer mentalmente θ sim, θ não nessa região, θ sim, não e sim. Sempre funciona, mas nos resume a essa explicação de levar a noção do ângulo para fazer a decomposição do vetor peso. Nesse caso, espero me fazer entender e com aquilo finalizamos a aula de hoje e nos veremos numa próxima.